Escape vem de Deus. Hoje essa palavra é para você que está precisando de um escape. Mas um escape do Senhor, não um escape de homens. Você que está precisando de uma saída do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, nós estamos aqui nesta manhã porque nós entendemos e declaramos que nós dependemos do Senhor. O que seria de nós sem a Tua presença, Pai? O que seria de nós sem a Tua voz nos guiando, nos dando direção? Oh, Deus, já vai curando o coração de cada mulher que está entrando aqui nesta manhã. O Senhor, enquanto eu estava preparando essa palavra, me mostrou corações aflitos. Corações que estão precisando de uma saída para a alma. Pai, em nome de Jesus, já vai falando com essas mulheres, que neste momento elas possam já ir sentindo a Tua presença. Oh, Pai, tira todo ataque maligno, Pai, todo laço do passarinheiro, Pai. Toda confusão na mente caia por terra em nome de Jesus. Já envia os Teus anjos nessas casas, nessas famílias, dê direcionamento, traga amor, alegria. Quebra, Pai, todo laço do inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça aqui. Que não seja eu falando, mas que seja a Tua presença contínua aqui, ministrando no coração de cada mulher. Que elas não saiam daqui da mesma forma que elas chegaram, Senhor. Mas que elas saiam daqui transformadas pelo Teu Espírito. Que elas saiam daqui com um ânimo novo, com uma força nova. Em nome de Jesus, nós consagramos a nossa manhã ao Senhor, o nosso dia ao Senhor, e nós te clamamos, fala conosco. Muda em nós o que precisa ser mudado, Pai. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é Teu. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Tudo é Teu, Pai. Nada é meu. Amém, amém. Bom dia, lindona. Bom dia, mulher sábia. Que Deus abençoe o teu dia. Paz do Senhor para vocês. Bom, o tema hoje é o escape de Deus. Acho que eu nunca usei esse tema aqui. O escape de Deus. E eu quero saber já se o Espírito Santo realmente está alinhado comigo. Quem está precisando de um escape? Porque para mim ficou muito claro que tinha muitas mulheres precisando de um escape. Um escape, mas um escape do Senhor. Um escape dos céus. Então essa palavra é para pessoas que estão precisando de um escape. Mas também para pessoas que talvez hoje não estejam, mas uma hora vai precisar de um escape. E você já precisa compreender o que o Senhor quer falar com você. Amém? Tem mulheres aí precisando de um escape. Se você está precisando de um escape, declara aí. Igual a Donizete acabou de declarar, eu estou precisando de um escape. Declara, eu estou precisando de um escape. Declara. Tudo, quando você declara, as coisas têm mais chances de acontecer. A tua palavra tem poder. Não tenha vergonha. Declara, eu estou precisando de um escape. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente no teu coração. Nem tudo. Vamos lá, a gente já vai entrar porque, tem folha aqui hoje, viu? O Senhor foi falando, eu fui anotando. Estou desde as 4 da manhã aqui sendo ministrada pelo Espírito. Nem tudo que te alivia é um escape de Deus. A gente precisa ficar atenta para o que realmente é um escape. Né? Nem tudo que te alivia é um escape. Nem toda porta aberta vem de Deus. E aí que está a questão de você ser uma pessoa que está em obediência, em constância, ouvindo a voz de Deus. Porque nem toda porta aberta vem de Deus. E tem alguém aqui que precisa ouvir isso hoje. Bom dia, lindonas. Bom dia, Josinha, minha amiga. Vicamone tá aí também. Bom dia, bom dia, bom dia. Um monte de mulheres sábias aí. Fico tão feliz, gente, ver vocês se posicionando logo cedo e aqui. Então a gente também precisa ficar atenta.
Porque às vezes são ciladas do inimigo. Aline, como que eu sei? Com intimidade com Deus. Em oração. Dani tá aí também. Tô feliz, viu, Dani? Maravilhosa, que você tá firme e forte aqui. Que linda. Eu preciso estar com os ouvidos atentos à voz do Pai. Eu preciso sentir paz, porque tudo que vem de Deus traz paz. Você pode ter, sim, ansiedade, medo, mas no fundo você sente paz. Você tem medo do que o novo vai trazer, mas você está em paz. Você tem medo porque está havendo uma mudança, mas você está em paz. Agora tem coisas que você tem medo, mas você não tem paz. Você está angustiada. Tá? Então a gente tem que estar muito atento. E isso, gente, é estar atenta. Porque o mundo hoje se acelera e muitas vezes a gente não para nem para analisar o que a gente está sentindo, né? Nem todo desconforto, nem todo problema é um atraso. Às vezes é livramento. Às vezes você está achando que isso que está te acontecendo está te atrasando, mas na verdade está te causando um livramento tão grande que vai te adiantar. E recebe isso na tua vida. E eu recebo em nome de Jesus. Você está achando que isso que te aconteceu é um atraso, mas na verdade é um livramento tão grande que vai te atrasar, vai te adiantar lá na frente muito. Amém? Parece que está atrasando, mas não está. Porque Deus não se atrasa. O que vem de Deus não se atrasa. E eu fiz uma promessa para o Senhor esse ano. Que eu queria andar no ritmo dele, na agenda dele. Eu quero andar no ritmo dele, não no meu. E quando eu tenho a convicção que eu estou andando no ritmo de Deus, eu entendo que nada do que está me acontecendo está me atrasando. A não ser que você esteja fazendo escolhas erradas na tua vida. A não ser que você esteja querendo encurtar o caminho por si só. Mesmo sabendo que aquilo não agrada o coração de Deus. E aí é você. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado por não entrar em caminhos que você sabe que não é de Deus, que não é certo. Lembre-se o que eu sempre falo para vocês. A gente está em 2026. Mas o certo continua sendo certo. E o errado continua sendo errado. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não mudou. Deus não mudou. O que é princípio não mudou. Não tente encurtar caminhos. Então hoje eu não vim aqui só te dizer, né? Bem Aline, né? Vocês sabem que eu não vou chegar aqui e falar assim, Deus vai te dar o escape. O escape tá chegando. Não. Eu vim te ensinar a reconhecer o escape de Deus. Eu vim te ensinar a permitir viver o escape de Deus. Porque muita gente ora pelo livramento, mas rejeita o formato que Deus envia. Uou! Oh Deus! Fala, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Fala, Senhor, em cada coração. Tem muita gente que ora por livramento, mas rejeita o formato que Deus envia. Deus não vai enviar do jeitinho que você quer. E talvez você está rejeitando algo que é Deus te dando livramento. Cuidado. Primeiro versículo do dia. E esse é o versículo chave da nossa live. Depois nós vamos entrar com um exemplo bíblico aqui. Mas o versículo chave. A Elisete está aí, maravilhosa. O versículo chave da nossa live é 1 Coríntios 10, 13. E esse versículo tem que estar nos seus versículos de guerra. Para você nunca esquecer, naqueles dias mais difíceis, você lembrar disso. Deixa ele anotado nos teus versículos de guerra. Para quem não sabe o que é versículo de guerra, quem sabe o que é versículo de guerra aí? As minhas mulheres sabem, você já sabe. No fim da Bíblia, tenha um bloco de notas mesmo. Pega uma folha de caderno, cola aqui no final da tua Bíblia. Ou se sua Bíblia tiver um espaço de anotação, anota. Coloca assim, versículos de guerra. E você vai colocar todos os versículos que te traz à memória aquilo que te dá esperança.
Todos os versículos que naqueles dias difíceis vai te ajudar a lembrar quem Deus é, o que Deus faz. Amém? Então, por exemplo, aquele de não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo coloque em oração e súplica. Aquele que fala, seja forte e corajosa, Josué 1:9. Onde fala que Deus não te deu espírito de medo, mas Ele te deu poder, amor e equilíbrio. São versículos que nos dias difíceis você pega lá, lê e lembra quem é o teu Deus. Amém? Anota. Esse aqui é um que tem que estar nos teus versículos de guerra. Qual que é? 1 Coríntios 10:13. Alguém coloca aí para mim. 1 Coríntios 10:13. Esse versículo tem que fazer parte. Eu vou ver se depois eu compartilho alguns com vocês, tá? Dos meus. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape. Tem algumas versões que dará também uma saída, um meio de saída, para que a possais suportar. Amém? Não vos sobreveio tentação senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que você pode suportar. Antes, com a tentação, vem também o escape. Vem também o meio de saída, para que possais suportar. Forte esse versículo, né? Forte esse versículo. 1 Coríntios 10:13 é o nosso primeiro versículo da manhã. Então, escape não é ausência de pressão. Você não vai deixar de ter a pressão. A tentação, a pressão, ela vem. O escape é você conseguir suportar a pressão. Escape é sustentação mais direção. Coloca aí. Escape igual sustentação mais direção. Escape é sustentação do Senhor com a direção certa. Deus vai te sustentando. Deus vai te fazendo suportar. E na direção da saída. Da saída daquela luta, da saída daquela guerra. Escape é igual a sustentação mais direção. Amém? Escape, quando você vai ler a palavra, procurar o que significa a palavra escape, é fuga, evasão, ação de se livrar, refúgio, saída, libertar-se de algo. Ó, já batemos 200 mulheres aqui e não é nem 6 da manhã, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês não estão nem apertando o foguinho coraçãozinho hoje. Então, é quando não há mais solução. O escape, o que é? Sabe aquelas situações que muitas vezes você não vê mais solução? E o Senhor deixou muito claro que tinha muitas mulheres aqui hoje que estavam vivendo esse momento. Que quando você olha e você não vê solução humana. Quando você olha e você vê que tudo que você poderia fazer, você já fez. Aline, o que cabia a mim fazer, eu já fiz. O que eu podia tentar fazer para resolver, eu já fiz. Parece que não tem mais solução humana. E às vezes não tem mesmo. Às vezes Deus nos coloca em algumas situações que a gente não tem o que fazer. E eu posso te falar isso com propriedade. Eu vivi e estou vivendo isso. Sempre falo para vocês que tudo que eu trago aqui para vocês, nunca vai ser coisas que eu não vivi. Ou que o Senhor não está me tratando. Amém? Então, muitas vezes você está numa situação que não tem solução humana. Não há mais solução humana. E aí, Deus te dá um escape. Fala assim, ó, escape. Escape. Escape.
que o Senhor vai te dar hoje. Deus vai abrir a tua visão e você vai ter escape. A palavra escape já dá uma sensação de livramento, de portas certas se abrindo. Escape é o que eu declaro sobre a tua vida. Deus vai me dar um escape. Declara aí. Deus vai me dar um escape. Deus vai te dar um escape. Declara, Deus vai me dar um escape. Só que vai ser de um jeito que vai ficar clara a glória dele. Porque quando Deus vem com o escape, fica claro que foi Deus. Por isso que a sensação que a gente tem é que pelas nossas mãos não tem o que fazer. Porque não tem mesmo. Deus às vezes nos coloca em algumas situações e eu acho isso muito louco, assim, muito... Ai, gente, eu sou apaixonada por Jesus, né? E tem hora que eu fico pensando, assim, minha mente vai longe. Eu falo, tem hora que Deus nos coloca em algumas situações que realmente não tem o que você fazer. Para que fique claro a glória dele, porque é só ele que pode fazer. Para que fique clara a glória dele. E vai ser de um jeito que todos vão saber que foi Deus. Amém? Vai ser de um jeito que todos vão saber que foi Deus. Será para a glória dele. A tua família vai saber que foi Deus. Porque todos ali que estão perto de você vão saber que por você era impossível. Que você já tinha feito de tudo. Pessoas da sua família vão se converter, vão aceitar Jesus por causa do teu escape. Por causa do teu livramento. Porque vão ver Deus no teu escape. Oh, recebe isso, Senhor. Ela bateu, o poder é teu, Jesus. Recebe isso na tua vida. Pessoas vão ver através do teu escape quem é Deus. O poder do nosso Deus. Amém? Amém. É isso aí, Cleide. Eu vou ser testemunho de um escape. Eu vou viver um escape. E essa live está sendo profética. Vai recebendo, vai declarando, porque é uma live profética do escape do Senhor. É isso. É isso. É uma live profética. Vocês creem nisso? Vocês sentem isso? E que tipo de escape esse texto revela? Quando a gente lê ali 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Que tipo de escape esse texto revela? Deus não prometeu aqui, o que Deus não prometeu nesse texto. Vamos começar pelo que ele não prometeu. Deus não prometeu vida sem tentação. Deus não prometeu vida sem aperto. Deus não prometeu vida sem decisões difíceis. Ele não promete nada disso aqui. O que ele promete aqui? Limite. Limite. Ele não permite além do que você pode suportar. Não vos sobreveio tentação senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ele promete para você limite. Ele promete para você aqui também saída. Escape. Que ele fala, antes, com a tentação, virá também o escape. Virá também a saída. Então ele promete limite, ele promete saída, e ele promete capacidade de permanecer em pé. Capacidade para permanecer em pé. O que ele promete aqui para você? Dará também uma saída para que possais suportar. E quando ele fala suportar, não é suportar reclamando, murmurando, se arrastando, se fazendo de vítima, de coitada. É suportar de pé, posicionada.
A ponto das pessoas de fora olhar e nem perceber que você está precisando de um escape. Essa é a meta. Essa é a meta. As pessoas não têm que saber. Tem gente que fica, ai, por que minha vida? Eu tô passando por isso, eu tô no meu limite, a tentação tá difícil, preciso de um escape. E vive falando, vive em torno disso. Não. A mulher sábia, falando em mulher sábia, eu tenho uma novidade para vocês a partir de segunda-feira que vem. Vou contar no final. Não me deixem esquecer, hein? Vocês não me deixem esquecer que eu tenho algo para contar para vocês. Ele te dá a capacidade de permanecer em pé. E quando eu vejo esse permanecer em pé, suportar, é o suportar de pé. É o suportar posicionada. É o suportar sem reclamar. É o suportar sem murmurar. Sem se fazer de coitada. Você não é coitada. Você é filha de um Deus vivo. Então o escape, ele não é para você fugir da luta. Ele é para você não perder a tua identidade dentro dela. Porque tem pessoas que durante o processo de dificuldade, durante a luta, durante a guerra, ela perde a identidade dela. Ela esquece que ela é filha. Ela esquece que ela tem pai. E ela começa a agir como órfã. Ela esquece que ela é uma mulher sábia. E agora, eu ia falar sobre Moisés, até mesmo porque eu tô assistindo os 10 mandamentos e assim, eu tô bem na parte que Moisés tá voltando para libertar o povo. Gente do céu, e como que faz para dormir? Meu Deus do céu, como tá sendo forte. Tá incrível. Eu ia falar de Moisés, mas aí Deus me levou a falar de Daniel, tá? A gente tem pessoas que viveram o escape do Senhor. Moisés, o povo de Israel, Davi, Jesus ali no Getsêmani sendo tentado, suportou e viveu o escape. Deus não livrou ele da cruz. Que ele fala para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. Deus não livrou ele dali da morte de cruz, mas ele estava com ele, né? Então eu teria inúmeros exemplos, mas eu senti no coração de trazer para vocês sobre Daniel. A gente esses dias falou sobre Daniel, né? Eu gosto muito de falar de Daniel. E o que Daniel na cova dos leões nos ensina? Paulo viveu vários escapes do Senhor, né? O que Daniel na cova dos leões nos ensina? Vai lá, já abre em Daniel 6, quem tá com a Bíblia aí. Daniel 6, que nós vamos dar uma passeada lá por Daniel 6. E depois, se você puder, leia Daniel 6 todo, tá? Leia Daniel 6 todo. Então, para quem nunca ouviu da história de Daniel, eu vou ler alguns versículos só para você entender, tá? Daniel 6, versículo 3, fala o seguinte. Então, o mesmo Daniel era um príncipe, tá? Ele não era qualquer um, né? E aí, fala assim, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Daniel era o queridinho do rei. O rei via que tinha algo diferente em Daniel. Só que isso que me chama mais atenção. Que imagina, Daniel, ele era o queridinho do rei. Daniel podia fazer o quê? Eu vou fazer tudo o que o rei quer, para eu conseguir o que eu quero logo. Eu já sou o queridinho do rei, então eu vou obedecer ao rei. Porque se eu obedecer ao rei, eu vou me destacar entre os príncipes e os presidentes. E eu vou ter tudo. Esse talvez seria o nosso pensamento. Quantas coisas de princípio, às vezes, você não abre mão para ter regalias, para ter mérito, para as pessoas te darem elogios.
para conquistar bens financeiros. Mas não foi o que Daniel fez. Então hoje eu também quero te fazer a pensar nisso, tá? Às vezes, vai em lugares que não é legal você ir, mas por conveniência. Deixa de fazer o que Deus te manda fazer por achar que não vai ficar legal. Quantas coisas que Deus já te pediu para você fazer, mulher? E você não tá fazendo porque tá com medo do julgamento de outras pessoas. Uou, fala, Senhor. Isso não tava aqui para eu falar. Tem mulheres aqui que Deus já pediu para fazer coisas e você não tá fazendo com medo de julgamento, com medo do que as pessoas vão achar. Pessoas que nem compromisso com você têm. Com medo do que a sociedade vai pensar. Atentas. Fiquem atentas. Então, o mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra a Daniel. Então, eles procuravam achar coisa que desmerecesse Daniel. Eles procuravam tentar achar um erro em Daniel. Porque eles queriam que Daniel não fosse mais o queridinho do rei. Eles queriam que eles fossem. Então, eles começaram a achar coisas contra Daniel. Mas não podiam achar, não acharam nada que culpava Daniel, não acharam nada contra Daniel, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Está escrito aí em Daniel 6, versículo 4. E aí lá no 7 fala assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não fosse o rei, seja lançado na cova dos leões. O que eles fizeram? Eles criaram um problema. Eles criaram uma falsa acusação. E muitas vezes é o que as pessoas fazem com a gente. Elas tentam achar coisas para nos desmerecer. Quando elas não acham, elas criam, né? Aí o rei confirma o edito, o rei assina o edito, que qualquer pessoa que orasse, que adorasse, porque os presidentes lá, os governadores, sabia que Daniel era temente a Deus. Sabia que Daniel tinha um rito de adoração, de oração para o Deus de Israel. E aí que eles fizeram? Fizeram o rei ter um decreto que se alguém adorasse, orasse para outro Deus que não fosse o rei, fosse jogado na cova dos leões. Olha isso. Criaram uma situação. Lá no 10, Daniel 6, 10. Estão me acompanhando? Estão atentas aí? Quem gosta das histórias, né? Eu gosto de contar as histórias da Bíblia. Quem gosta das histórias? Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel ficou sabendo que tinha um decreto, que não podia orar para outro Deus que não fosse o rei. Então Daniel acabou de ficar sabendo. Daniel não reclamou. Daniel não foi tirar satisfação. Daniel não murmurou. O que Daniel fez? Entrou em sua casa. Daniel manteve a rotina. Isso para mim é o ponto-chave de tudo. E foi o que o Senhor me fez fazer. Tá? Foi o que o Senhor me fez fazer. Durante esse ano de 2025 e durante esse ano de 2026. Daniel manteve a rotina nos dias mais desafiadores. Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas. Abertas! Daniel não fechou a janela. Ele sempre orou com a janela aberta, com a banda para Jerusalém. Essa era a rotina de Daniel. Daniel fazia isso todos os dias. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse já era o costume de Daniel. Essa já era a rotina de Daniel. Daniel não muda a rotina. Daniel nem acrescenta a oração porque houve um decreto e nem diminui. Ele simplesmente mantém a rotina. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus.
do Deus de Israel. Aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Então lá no versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem te continuamente serves, ele te livrará. Lembra da fornalha? Foi mais ou menos o mesmo esquema. Vai lá, você não adora esse Deus aí? Ele vai te livrar. Quem sabe ele te livra. Colocaram uma pedra sobre a cova. O rei selou com seu anel para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Eles tinham certeza que Daniel ia ser engolido pelos leões. Eles tinham certeza, porque aquilo ali já era um costume deles também. Todas as pessoas que eram lançadas ali morriam na mesma hora. A mesma coisa da fornalha. Quem lembra da palavra da fornalha? Gente, aquela palavra não sai do meu coração até hoje. Então o rei foi lá, fez isso e foi para o palácio. E passou a noite em jejum. E fugiu dele o sono. Olha como Deus incomoda, né? Quando Deus quer incomodar, Deus incomoda. O rei ficou em jejum. Ele perdeu o sono. E pela manhã cedo ele se levantou e foi correndo, foi com pressa lá na cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, que ele tinha certeza que Daniel estava morto. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Rei, eu sou íntegro com o meu Deus, eu sou íntegro com o Senhor. O Deus me livrou, ele me livrou da boca dos leões. Olha isso, olha isso, olha isso. E aí o que o rei fez? O rei faz um decreto, pelo qual, ó o rei falando, lá no versículo 26, Daniel 6, 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, isso é o rei falando, gente, aquele rei que queria reverência para ele. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Ficou claro a glória de Deus. Ficou claro que era Deus. O rei não teve dúvida e não deixou ninguém ali naquele reinado ter dúvida que era Deus. E assim vai ser na tua vida, minha irmã. Assim vai ser na tua casa, minha irmã. Não vai ficar dúvida que foi Deus quem te deu o escape. Não vai ficar dúvida que foi Deus que te livrou da cova dos leões. Não vai ficar dúvida que foi Deus que te livrou da fornalha. Mas isso tudo foi por causa da fidelidade, da permanência, da disciplina de Daniel. E é o que a gente vai falar aqui agora. Eu já falei quase tudo, né? Mas vamos lá. O que Daniel nos ensina? A primeira coisa que Daniel nos ensina aqui. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Glória a Deus. Ai, como Deus é lindo, né, gente? A primeira coisa que Daniel nos ensina aqui é: o escape não é evitar a cova. Para de resistir à cova. Para de tentar ficar dando jeitinho humano. Daniel podia ter negado aqui. Falar, não, gente, ó, eu não oro para outro Deus, não. Senhor, rei, eu te adoro, tá tudo bem. Por quê? Daniel, ele ia ter regalias. O rei estava querendo colocar Daniel como principal príncipe, governador. Como você agiria aqui no lugar de Daniel? Essa é uma pergunta que me constrange, sabe? E que eu me faço. Como que eu agiria no lugar de Daniel? Eu evitaria a cova? Se faça essa pergunta. Eu evitaria a cova? Eu faria o que era mais conveniente? Porque tem vezes na nossa vida que por muito menos a gente evita.
A gente faz o que é mais conveniente. A gente quebra princípios. Entendeu? Só pra ficar legal na fita. Só pra ser bonita. Por muito menos. Traga a memória. Pergunta, pede pro Espírito Santo sondar teu coração neste momento. Né? Então o escape não é evitar a cova. Deus não livrou, escuta isso, Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel dentro da cova. É igual a fornalha. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha. Mas ele livrou eles dentro da fornalha. Então o escape, ele não é você evitar a cova. Para de resistir à cova. Quanto mais você resiste, mais distante fica do livramento. Amém? E outra coisa que tem que ficar claro. Não quer dizer que porque você tá numa cova, tá numa dificuldade, que é porque você errou. Que é porque você pecou. Que é porque você desagradou Deus. Às vezes é. Às vezes é porque você fez escolhas erradas na tua vida mesmo. Tá? Só que Deus é misericordioso para te livrar mesmo assim. E eu quero que você receba isso na tua vida. Tá? Às vezes você tá numa situação muito difícil porque você se colocou. Isso também tem que ficar claro. Porque às vezes a gente culpa Deus de situações que a gente mesmo se colocou, sabendo que era errado. Sem consultar Deus antes. Por isso, se tem algo que eu quero te fazer lembrar nesse 2026, decida neste ano não tomar nenhuma decisão sem antes jejuar e orar. Não compre nada grande, não decida nada, não saia de um emprego, não entre em outro emprego, não troque sua casa, seu carro sem antes orar e jejuar. Não faça. Não tome nenhuma decisão sem consultar o teu Deus. Amém? Para depois você... Porque tem covas que você está entrando por si só. E o Senhor pediu para eu te falar isso hoje. Tem coisas que não é o Senhor que te colocou. Tá bom? São decisões erradas. Escolhas erradas. Caminhos mais fáceis que você está querendo escolher. Imagina aqui, se Daniel quisesse encurtar o caminho. Deixa eu reverenciar o meu Deus, o meu rei, negar o meu Deus, eu paro de orar, eu dou uma segurada. O que poderia ter acontecido com Daniel? Então Daniel não caiu ali, e só que eu quero te falar uma coisa. Se você entrou por decisões erradas suas dentro de uma cova, o Senhor pode te dar escape da mesma maneira, tá? Porque o Senhor é misericordioso. Ele perdoa os teus pecados. Basta você pedir perdão. Reconhecer que você falhou. Que você procurou um caminho mais fácil. Que você quebrou princípios. E se voltar para o teu Deus. Amém? O nosso Deus não é um Deus de acusação. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Tá bom? Então, mas Daniel, o caso de Daniel, ele não caiu ali por pecado, por imprudência, por rebeldia. Ele caiu por fidelidade. Isso também acontece. Tem pessoas que passam por lutas porque é fiel. Porque Deus não nos prometeu uma vida sem luta. Jesus nunca pecou e morreu uma morte de cruz. Né? Ele caiu ali por fidelidade. Então isso aqui também muda tudo, porque nem todo aperto é consequência de erro. Tem os dois lados. Tem os que são e tem os que não são. Nem todo aperto é consequência de erro. Às vezes é consequência de você permanecer íntegra. Às vezes é consequência de você não abrir mão dos seus princípios. E as pessoas tentam te acusar. As pessoas levantam falso calúnia sobre você. O problema não era Daniel orar. Era Daniel não parar de orar.
Até ali, ok. Mas eles queriam o quê? Que Daniel parasse. Eles começaram a criar problema. Sabe, gente, tem pessoas que de ver você com disciplina, com constância, temente a Deus, íntegra, não quebrando mais, não negociando princípios, elas começam a criar problema. Começam a criar problema. Segundo aprendizado que a gente tem com Daniel aqui, então, primeiro o escape não é evitar a cova. O segundo aprendizado, para quem está anotando aí, Daniel tinha posição, influência, idade avançada. Ele poderia orar em silêncio, saiu esse decreto. Então, Senhor, eu vou orar quietinho, vou fechar a janela aqui, vou orar quietinho, ninguém precisa ver. Ele podia ajustar a rotina temporariamente, sabe o jeitinho brasileiro? Que a gente adora dar, né? Sabe aqueles jeitinhos que a gente gosta de dar? Vou dar uma disfarçadinha aqui, só por um tempo. Senhor, eu vou parar de fazer o devocional, vou parar de orar, só um tempo. Eu vou fazer isso aqui que eu sei que não te agrada tanto. Vou frequentar esses lugares, eu vou beber, eu vou ir nesse lugar, eu vou deixar de pagar esse imposto, eu vou deixar de seguir esse princípio, mas é só por um tempo. Depois eu volto. Ele poderia orar em silêncio, ajustar a rotina temporariamente, preservar o cargo, mas ele escolheu. Ele escolheu ser fiel. Ele escolheu o que está lá em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que o decreto estava assinado, ele entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos com a janela aberta para Jerusalém e orava e dava graças diante de Deus. Ele continuou sendo grato, ele continuou com a rotina, ele continuou orando. Essa foi a escolha de Daniel. Amém? O escape, ele começa antes da crise, na fidelidade. É o que você pratica quando ninguém está vendo. Antes de Daniel ir para a cova, ele já começou o escape. Ele continuou sendo fiel. Terceiro aprendizado com Daniel. A cova não era o fim. Era o limite da prova. A cova não era o fim. Era o limite da prova. Aqui fica claro, 1 Coríntios 10:13, que a gente leu. Daniel foi até o limite. Ele perdeu a proteção humana. Ele perdeu a autoridade institucional que ele tinha. Ele foi entregue à morte. Ele foi até o limite. Bem o que está em 1 Coríntios 10:13. Mas ele não perdeu a identidade, a comunhão e a presença. Ele não perdeu a identidade, a comunhão e a presença. O limite da tentação é onde Deus estabelece o território de escape. É quando você acha que está no limite. É quando você acha que não tem mais jeito. É onde o Senhor vem com o escape e recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Você recebe? É no limite. Foi dentro da cova. Foi junto com os leões. Amém? O limite da tentação é onde Deus estabelece o território de escape. Deus sabe o teu limite. Isso fica claro em 1 Coríntios 10:13. Ele não deixa tentar acima do que você pode suportar. Aline, mas Deus está achando que eu sou forte. Ele sabe até onde você vai. E é no limite da tentação que Deus te dá o escape. É no limite da tentação que Deus te dá o escape. Está doendo? Está no limite? Tem escape chegando. Tem escape chegando. Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Tem escape chegando. O quarto aprendizado, e para mim um dos mais preciosos até aqui, que tanto é que é o maior aqui que eu vou falar com vocês. O quarto aprendizado, e talvez para mim a chave mais preciosa da live. Daniel manteve a rotina. Isso é o que eu sempre falo aqui para vocês. Gabi maravilhosa. Daniel manteve a rotina. Isso aqui é o que mais irrita as pessoas e é o que mais irrita o diabo. Se tem uma coisa que deixa as pessoas loucas
e que mais incomoda o diabo é manter a rotina nos dias difíceis. Isso aqui deixa o diabo doido. Daniel manteve a rotina. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, ele não criou uma nova estratégia espiritual. Ele não deixou de fazer. Ele manteve a rotina. É isso aí, Tamires. Ele manteve a rotina. Daniel não improvisou. Daniel não tentou dar um jeitinho. Daniel não negociou com Deus. Ele também não intensificou. Ele não diminuiu para proteger, para se proteger. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Isso é lindo. Isso é lindo. A prova não mudou a rotina de Daniel. Na verdade, a rotina é que sustentou Daniel na prova. Uou! Isso é poderoso. Isso é poderoso, porque a rotina te sustenta nos dias difíceis. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo. A rotina me sustentou nos dias mais difíceis. Não pare, não pare, não pare de nadar. Continue, continue, continue. A prova não mudou a rotina de Daniel. A rotina é que sustentou Daniel na prova. A rotina te sustenta na prova. Por isso, tenha uma rotina estabelecida. Você precisa ter uma rotina estabelecida, mulher sábia. A mulher sábia, ela tem rotina. Ela sabe, ela acorda. Hoje ela não acorda. O que eu vou fazer hoje? Não sei. Não. Você precisa ter uma rotina estabelecida. Amém? A prova não mudou a rotina de Daniel. A rotina é que sustentou Daniel na prova. Mas eu tô tão desanimada porque parece... E daí? Continua a rotina? Mas eu acordo... E daí? Criança faz o que quer fazer. A mulher sábia faz o que tem que ser feito. Gente, tem hora que a gente tem que parar de mimimi e ser prática. Eu sei o que me faz bem. Eu sei o que vai me dar o escape. Eu vou fazer. Custe o que me custar. Querendo eu ou não querendo. O texto diz, lá em Daniel 6:10. Entrou em casa, ajoelhou-se e orava 3 vezes ao dia. Como costumava fazer. Isso muda tudo. Esse como costumava fazer muda todo o jogo. E a Bíblia quis trazer isso muito claro. Como costumava fazer. O escape de Daniel não nasceu na cova. Ele nasceu nos dias comuns, repetidos e silenciosos. Deus só deu o escape para Daniel porque Daniel tinha rotina. E é na rotina que Deus conhece o nosso coração. Para de ser tão instável. Para de oscilar tanto. Porque aí não tem como. Às vezes nem Deus te fazer algo. Porque você não tem rotina. Uma hora você está de um jeito, uma hora você quer, uma hora você ora, outra hora você não ora, uma hora você adora a Deus, outra hora você não adora, uma hora você quer, outra hora você não quer. Vai, não vai. A palavra de Deus fala, isso também não estava anotado para eu falar, mas o Espírito Santo está pedindo, que é ou você é quente ou você é frio. Os morno, Deus vomita. Ou você é ou você não é. Seja quente ou seja frio, mas sai de cima do muro. O morno, ele vomita. Sai de cima do muro. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora tá do time das mulheres que buscam a Deus, outra hora tá lá fazendo até o que o diabo duvida. Ouvindo música do mundo, usando roupa que desagrada o coração de Deus, provocando. Sai de cima do muro.
Assim não. A palavra diz, ou você é quente ou você é frio. O morno eu vomito. Amém? A palavra da mulher sábia é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Não tem eu vou pensar. Ou é ou não é. Rotina é o que te mantém íntegra quando o emocional oscila. Ah, Aline, mas como que eu vou manter rotina que se meu emocional... É justamente aí. Não importa o seu emocional. O que importa é você manter rotina. Porque é isso que te mantém íntegra quando você está com o emocional oscilando. Porque nos dias difíceis, emoções mudam, força varia, ânimo cai. Mas a rotina sustenta quando você não sente. Protege quando você não entende. Vocês acham que Daniel não estava com medo? Vocês acham que Daniel não estava aflito? Vocês acham que Daniel não estava tremendo na base? Gente, se põe no lugar. Você saber que você vai ser jogado na cova. Vocês imaginam a aflição de Daniel nessa oração, na hora que ele põe esse joelho no chão, sabendo que aquilo ali ia lançar ele dentro de uma cova. Às vezes a gente lê o texto, sabe? Eu falo que é fácil você olhar para o outro, achar que foi fácil. Ah, Daniel já sabia que Deus ia livrar ele. Lógico que não sabia. Lógico que não sabia. Ele conhece o Deus dele, mas ele não tem a certeza que Deus vai livrar ele. Vocês imaginam o desespero de Daniel? Por isso que eu te falo, o que você teria feito no lugar de Daniel? Eu me pergunto isso e eu não sei. Eu não sei. Então, rotina é o que te mantém íntegra. A rotina te sustenta quando você não sente, protege quando você não entende e guarda quando você está vulnerável. Por isso que a rotina é tão importante. O erro dos dias difíceis é você mudar o que não deveria ser mexido. Nos dias difíceis a gente quer mudar tudo. E aí tá errado. Lógico, né? Para quem tem rotina. Porque se você não tem, vai ter muito menos no dia difícil. Então agora é a tua oportunidade de ter rotina, de ter disciplina, de ter rotina com Deus. E quando eu falo rotina, é rotina em tudo. É rotina na tua vida com Deus, na tua oração, no teu devocional, na leitura da Bíblia. É rotina com a tua casa. É rotina com a tua saúde. Lembra da ordem? Deus, saúde, família e trabalho. Então a minha rotina tem que ser nessa ordem. Primeiro é meu Deus. Depois é minha saúde. É minha família. É meu trabalho. E para tudo isso eu tenho que ter uma rotina. Lógico que não vai sair tudo igual todo dia. Mas na maior parte do tempo tem que ser a rotina. Porque nos dias da prova, nos dias da dificuldade, muita gente para de orar porque está cansada, abandona o cuidado com o corpo, se isola, quebra hábitos que sustentavam a fé. Só que Daniel faz o oposto. Quando a pressão aumentou, ele se agarrou ao que antes já era estabelecido. É isso, Carol. A rotina me sustenta e me guarda nos dias difíceis. Rotina não é rigidez, rotina é raiz. E é tão bom ter rotina. É tão bom. Rotina é raiz, rotina é o que te sustenta. Faça o que você sabe que te faz bem. Eu tenho a lista do que me faz bem. Como que é o meu dia, para eu ficar bem? Você tem que saber. Eu tenho que acordar mais cedo, antes de todo mundo, ter meu tempo com Deus, orar, fazer meu devocional, fazer meu café com calma. O dia que eu acordo, acontece, tá, gente? O dia que eu acordo apavorada, atrasada, e aí a Helena já acorda comigo, e aí parece que o dia não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu gosto de acordar no silêncio, preparar meu café com calma, ter meu tempo de oração, de joelho no chão, devocional. Depois
fazer o café da manhã pra Helena, levar a Helena pra escola, igual agora, tá de férias, já tô sentindo falta da nossa rotina. Eu falei pra ela isso ontem, falei, filha, a mamãe tá com saudade de ficar mais com você de manhã, a gente fazer nosso devocional, que acaba aqui nas férias dá uma mudada, sabe? De levar você pra escola, a gente vai adorando ao Senhor pra escola. Porque a gente tem a rotina estabelecida. Isso faz a diferença até na vida dos teus filhos. Tá? Isso faz a diferença até na vida dos teus filhos. Então eu sei o que me faz bem. Eu chegar na empresa, eu fazer igual segunda-feira. Segunda-feira é o dia mais puxado pra mim. Que eu tenho live, eu acordo às 4, faço a live com vocês. Depois preparo o café da Helena, levo a Helena pra escola. Faço meu treino, volto pra casa. Aí eu vou pra empresa e é o dia que eu gosto de fazer tudo. Eu faço a oração com o time, eu faço o alinhamento com os líderes. Às vezes eu tenho que gravar devocional na segunda. Então é um dia, sabe? Hora em hora, assim. Eu falo que é igual telecena, de hora em hora. Mas eu amo. Por que eu gosto de fazer isso na segunda? Porque eu já libero, aquilo me alivia. Orei com o meu time, dei start na semana, organizei as coisas na minha casa. Vocês entenderam? Tô falando isso pra vocês, só pra vocês terem, até anota o que te faz bem. Às vezes é coisa simples. Passar meu café com calma. Me faz bem. Amém? Vamos lá, galera. Interaja aí. Pra quem perguntou se fica salva, todas as nossas lives ficam salvas eternamente aqui no feed. A não ser se um dia o Instagram tirar. Mas do contrário, fica tudo salvo, tá? Justamente pra vocês compartilharem com outras mulheres. Gente, a gente tá quase batendo 300. Envia um aviãozinho aí pra outras mulheres que precisam dessa palavra hoje. Aperta foguinho, coraçãozinho, que a gente já vai terminar. Vamos lá. Tem a lista da rotina ideal, combinado? Depois vocês fazem e mandam uma foto pra mim da rotina ideal aí de vocês. Quem mantém a rotina nos dias difíceis não negocia princípios para aliviar a dor. E quando você não tem rotina, você fica vulnerável e aí você cai em qualquer armadilha do diabo. Agora, quem já tem a rotina estabelecida, ela não negocia princípios. Daniel não foi livre por ter sorte ou por ser forte. Ele foi livre por ser constante. Deus deu escape a Daniel pela constância e disciplina dele. Amém? A constância, a disciplina, ela cria território espiritual. Aline, eu não ouço Deus. Você tem um momento da tua manhã que seja propício para isso? Já começa aí. A constância cria território espiritual. E onde há território estabelecido, o inimigo não toca sem permissão. Você tem que ter território estabelecido. Por isso que você tem que ungir sua casa, orar pela tua casa, todos os dias, declarar que a tua casa pertence ao Senhor. Estabeleça território. Teu casamento é de Deus. Teu casamento pertence ao Senhor, é consagrado ao Senhor. Estabeleça território. Teus filhos servem ao Senhor. Teus filhos são de Deus. Estabelece território. Todos os dias. Porque onde tem esse território estabelecido, o inimigo não toca sem permissão. Amém? Senão você fica dependente de emoção, de vontade. E nem é todo dia que você vai ter vontade. Eu falo por mim, gente. Hoje eu me considero uma pessoa muito disciplinada. Não era assim, não fui assim a vida toda. Eu não tinha disciplina alguma antes. Você pegar minha vida há 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, eu não tinha disciplina alguma. Eu era uma pessoa totalmente sem disciplina. Eu tô falando isso pra você saber que tem jeito. Tá? Tem jeito. Se você está em dias difíceis, não mude a sua rotina com Deus. Continue orando, continue sem reclamar, continue servindo, continue indo à igreja, continue se cuidando, se arrumando, continue sendo fiel no pouco. Aqueles dias mais difíceis, os dias que eu tenho decisões mais importantes, reuniões mais difíceis, é o dia que eu me arrumo mais. Eu já tenho esse hábito porque me faz bem. Mas eu não abro mão. Você tem que estar bem. Os dias mais difíceis, os dias de decisões mais difíceis é o dia que você tem que estar melhor.
mais confiante. Não é o dia bom que revela quem você é. É o dia difícil. Foi o dia difícil que revelou o caráter de Daniel. Nos dias difíceis, não mude sua rotina. É ela que te mantém íntegra até o escape chegar. É a rotina que te mantém íntegra até o escape se manifestar. Quinto aprendizado aqui com Daniel. A rotina que incomoda. Isso aqui também é sério. O que mais incomoda as pessoas e o diabo não é você passar pelas provas. Eles até gostam que você passa pela prova. As pessoas amam você passando por uma dificuldade. Não é? Aquelas pessoas que somem da tua vida. Na hora que sabe que você está passando por uma dificuldade, aparece. Porque quer saber. Quer ver de perto. Não é assim? Não é assim? Então a rotina incomoda. A disciplina incomoda. E o que mais incomoda as pessoas não é ver você passar pela prova. Isso, às vezes, na maioria das vezes, até alegra as pessoas. Mas é como você passa por elas. Bateu 300 pessoas, glória a Deus. Mas é como você passa por elas. Tem gente que não se incomoda com a sua dor. Se incomoda com a sua rotina. Com a sua disciplina nos dias difíceis. Eu também passei por isso. Você não está sozinha, Silvia. Sabe por quê? Porque as pessoas olham, você continuando sendo forte, mantendo a rotina, adorando o teu Deus naqueles dias mais difíceis. E ela pensa com ela, no fundo, ela não reconhece isso, mas no íntimo ela pensa o quê? Por muito menos eu reclamo, por muito menos eu paro, por muito menos eu desisto, por muito menos eu murmuro. E ela não se conforma. Como que ela tá passando por tudo isso e tá lá, dando glória a Deus? Ontem da natação eu voltei com a Helena ouvindo essa música do Irmão Lázaro. Gente, que saudade que eu sinto do Irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É isso aí. Então, é isso que incomoda. Daniel não incomodou porque foi lançado na cova. Ele incomodou antes, quando ele decidiu não mudar a rotina dele. Isso que incomodou. O decreto não foi criado porque Daniel orava. Foi criado porque ele não parou de orar. Nos dias difíceis, quando todo mundo acha que você vai parar, vai ceder, vai se esconder, vai se justificar, porque as pessoas também ficam esperando você se justificar. Só que lembre-se que quem te justifica é o Senhor. É o Senhor. Você não precisa ficar se explicando. Para de ficar se explicando. Só que você continua orando, se cuidando, cuidando dos teus, sendo fiel, indo à igreja. Você continua. Aí isso desestabiliza quem torcia pela sua queda. Isso desestabiliza até o diabo. Até o diabo desestabiliza. Amém? Sexto aprendizado e último. Onde está o escape em Daniel? O escape não foi o decreto ser cancelado. O escape não foi os inimigos se arrependerem. O escape não foi o Daniel não ser lançado. Ele foi lançado. Deus poderia ter dado o escape antes para Daniel? Poderia. Deus pode tudo. Mas Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Não esqueçam disso. O escape foi a presença de Deus na cova. A boca dos leões fechada. Daniel passar vivo a noite inteira. Esse foi o escape. E assim fica clara a glória de Deus. Porque se o rei tivesse, não, Daniel é meu queridinho. Não vou lançar ele na cova, não. Vou conversar com ele. Assim a glória de Deus não teria sido manifesta. Assim o rei não teria reconhecido Deus como o único Deus, Senhor e Salvador. Dessa forma, Daniel chegando a ser lançado na cova e sendo livre dentro da cova, ficou clara a glória de Deus.
E ali vidas foram transformadas. Foi mudada uma história. Sabe por quê, gente? Isso é muito sério. O escape, ele não exalta você. Ele revela quem Deus é. Às vezes você está querendo um escape para que você seja justificada e exaltada. Mas o escape, ele não exalta você. Ele exalta e revela quem Deus é. Para de querer a glória para você. Isso o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Às vezes a gente fica esperando o momento em que eu vou ser justificada, eu vou ser exaltada. Mas o escape não exalta você. Ele revela quem Deus é. Isso é forte. Escape glorifica a Deus e não aos homens. O escape que Deus vai te dar na tua vida vai ser para a glória dele. Para as pessoas saibam quem é o teu Deus. O teu Deus é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. O teu Deus é o Deus que livra, é o Deus que faz, é o Deus que cura. E agora, para a gente encerrar rapidinho, o que fazer quando você precisa de um escape de Deus? E anotem. O que fazer quando você precisa de um escape de Deus? Eu já falei basicamente, mas vamos só resumir aqui para a gente encerrar. E lembra que eu tenho uma novidade no final aí que eu vou contar para vocês. Tem gente que ouviu hoje no Spotify e já tá sabendo. Eu vi aí, acho que foi... Não sei quem que foi que falou para mim que já sabe. Primeira coisa, pare de tentar sair sozinha da cova. Não haja no desespero. Então, primeira coisa, porque você precisa saber, quando você precisa de um escape de Deus, primeiro, pare de tentar sair sozinha. Não haja no desespero. Na Bíblia, fuga quase sempre nasce do medo. A pessoa foge. Escape nasce da dependência. Escape é totalmente diferente de fugir. Você não vai fugir. Deus vai te dar um escape, um livramento. Só que o escape, ele nasce da dependência. Enquanto você ainda está tentando resolver do teu jeito, da tua forma, Deus não manifesta o escape. Porque o escape não é solução. O escape é uma entrega. Deus está te falando hoje, Deus vem falando isso com a gente direto. Tira a sua mão. Para de tentar fazer do teu jeito. Nem sempre, lembra que eu falei lá no início? Que nem sempre o escape vai vir do jeitinho que você quer. Nem sempre o escape vai ser da forma que você quer. Porque a gente, né? A gente tem o hábito, ainda mais nós mulheres, a gente tem tudo na mente. O jeito que a gente acha que Deus vai fazer. Não é assim? Eu falo, gente, porque eu faço isso. A gente já tem tudo na mente. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E aí, se não sai do jeito que a gente quer, a gente acha que não é escape, que não é Deus, a gente reclama, a gente murmura, a gente fica tentando fazer do jeito que a gente quer, né? Então, para de tentar sair sozinha. Segundo aprendizado, mantenha a sua rotina. Seja constante. Não reclame, não murmura. A prova foi pública, mas a rotina foi privada e Deus honrou. Isso é poderoso. A prova foi pública. Todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo. Mas a rotina foi privada. Foi do secreto e Deus honrou. Amém? Isso é forte. O secreto é poderoso. O que era isso aqui que Daniel tinha? Daniel tinha tempo no secreto. Terceira coisa a se fazer quando precisa de um escape. Aceite que o escape pode não vir no formato que você quer. Esse é o ponto mais profundo e doloroso. Ele pode não vir do jeitinho que você quer, mas ele vai vir do jeito certo, do jeito que vai ficar clara a honra do Senhor. Igual para Daniel, talvez, o escape que ele queria é que ele não fosse para a cova. Que ele não chegasse a ser lançado na cova. Mas não foi a forma que aconteceu. Amém? O escape de Deus nem sempre é alívio imediato. Às vezes a gente acha que vai acontecer na hora. Quando você passa pelo problema, você fala assim, não, mas a semana que vem... E às vezes não é.
Nem sempre é alívio imediato. Às vezes é rompimento. Às vezes é silêncio que sustenta. Às vezes é perda que preserva. Igual Jesus no Getsemane. Foi tentado. Ele pede para Deus passar dele aquele cálice. Então Deus não te prometeu poupar do peso. Mas ele te prometeu, como está em 1 Coríntios 10, 13, não se deixar quebrar por ele. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer na cova. Amém? 4. Permaneça inteira enquanto atravessa. Lá em 1 Coríntios 10, 13. Para que possam suportar. Vai ser na base do suportar mesmo. Não vai ser fácil. Vai ser na base do suportar. Só que eu preciso permanecer inteira enquanto eu atravesso o período do deserto, da cova, da fornalha. Escape não é ausência de dor. É capacidade de suportar sem você perder a tua essência. Quais são os sinais de que o escape de Deus está operando? Está acontecendo. Você não se torna amarga. Porque tem gente que fica amarga, dura. Quais são os sinais de que o escape de Deus está operando? Você não se torna amarga. Cuidado para não deixar a prova, a luta te tornar amarga. Você não perde a fé. E você não abandona quem você é. Esses são os 3 principais sinais de que o escape de Deus está operando. Você não se torna amarga, fria. Você não perde a fé. E você não abandona quem você é. Você não perde a sua essência, a sua identidade. Você melhora. Né? Eu falo que esses momentos, às vezes, da vida nos faz ver quem são as pessoas que merecem caminhar ao nosso lado. Quem são as pessoas de verdade. A árvore chacoalha. Isso é ótimo. Isso é bênção. Mas nem por isso você tem que ficar amarga. Mesmo cansada, você permanece inteira. E o 5, espere em obediência, não em ansiedade. O escape de Deus sempre carrega uma instrução. Fique, saia, espere, atravesse. Só que você tem que estar com os ouvidos atentos para a instrução do Senhor. Porque nunca vem acompanhado de confusão. O que vem de Deus nunca gera confusão. Não se esqueçam disso. Tá confuso, tá obscuro, não é de Deus. Você sai cansada desse período, mas você não sai destruída. Vai sair cansada sim. Não tem jeito. Tá bom? Tem mulheres aqui pedindo para Deus te livrar do escape, te livrar da cova. Mas Deus está te dizendo, eu vou te sustentar enquanto você atravessa. Amém? Eu vou te sustentar enquanto você atravessa. Nós vamos orar agora. E depois eu vou anunciar aqui o que vai acontecer a partir de segunda, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos da tua mão. Senhor, nos traga escape. Eu declaro escape do Senhor sobre a vida dessas mulheres, sobre a casa, o casamento, os filhos dessas mulheres, Senhor. Eu declaro escape do Senhor sobre a vida dessas mulheres. Oh, Deus, nos sustenta durante o período da cova, durante o período da fornalha. Nos sustente, Senhor. Nos faça manter com a nossa rotina, com a nossa disciplina, Pai. Oh, Senhor, nos faça nos manter com a nossa identidade. Nos faça nos manter permanentes, constantes. Nos livra de toda distração, de todo medo, de toda angústia. Senhor, nos dê escape. O escape vindo dos céus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos encha de sabedoria, dê sabedoria na vida dessas mulheres, Senhor. Endireita os caminhos, livra do laço do passarinheiro, tira todo laço e embaraço. Eu declaro caído por terra todo laço e embaraço do inferno, para te confundir, para te parar. Está lançado por terra agora, em nome de Jesus.
Dê sabedoria, dê ânimo novo, dê alegria, dê discernimento, abra a visão espiritual, reveste essas mulheres agora da cabeça aos pés com a tua armadura, Senhor, com a armadura dos céus. Eu declaro a armadura dos céus sobre a tua vida, você vestida e revestida com a armadura do Senhor. Lembre-se, Deus é fiel, Ele não falhou no passado, Ele não falhou com Moisés, Ele não falhou com Davi, Ele não falhou com Daniel, Ele não falhou com Sadraque, Mesaque, Abednego, e Ele não vai falhar com você. Permaneça, Pai, nos ensina a permanecer. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós consagramos a nossa quinta-feira, o nosso final de semana, na nossa casa, o nosso trabalho, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, tudo que nós temos, tudo que eu tenho é teu, Pai. Nada é meu. Nada é meu. Cuida, Senhor. Livra. Ser conosco. Escape. Escape do Senhor. Escape dos céus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a partir de segunda-feira agora, nós vamos ter uma série nova. Eu vi que vocês gostaram da série. A gente fez a série do Fruto do Espírito. Se você tá aqui, é nova. Quem tá aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que tá pela primeira vez? Se alguém estiver aqui pela primeira vez, fala aqui que está pela primeira vez. A gente fez, no final do ano, pegou ali final de novembro e início de dezembro, uma série que chamou Série Fruto do Espírito. E foi preciosa, né? E a partir de segunda, nós vamos começar uma série que vai chamar Série A Mulher de Provérbios. Deus me colocou esse direcionamento. Vão ser 4 lives. Segunda e quinta da semana que vem e segunda e quinta da outra semana. Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tá? Que seja a primeira de muitas. Esteja com a gente aqui toda segunda e quinta. Tá? A série vai chamar A Mulher de Provérbios. A gente vai aprender a ser uma mulher sábia. Tá bom? Então, A Mulher de Provérbios, segunda às 5h37 da manhã, nossa primeira live. Serão 4 lives. Então, segunda, na quinta, na outra segunda e na outra quinta. Eu já tô te falando para você não perder a série, tá bom? Se organize, já deixa o celular para despertar, já coloca na tua agenda. Chama outras mulheres para estar aqui. Gente, a nossa maior missão é cumprir o ID do Senhor. E o ID do Senhor é você levar a palavra para outras mulheres. Tá bom? Convida pelo menos 5 mulheres para estar com a gente aqui a partir de segunda que vem, tá bom? Então, segunda-feira, às 5h37, série A Mulher de Provérbios. Nós vamos sair dessas 4 lives com muito mais sabedoria, com muito mais discernimento, com muito mais paciência, em nome de Jesus. Amém? As nossas lives são todas segunda e quinta-feira, às 5h37 da manhã. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele te traga escape. Se foi bênção para você essa live, compartilha depois. Eu vou salvar ela agora no feed. Compartilha com outras mulheres e deixa lá no comentário para mim. Eu vou ficar tão feliz de ver o que o Senhor falou com você. Tá bom? Põe lá nos comentários, fazendo um grande favor. Assim você honra a minha vida, honra a Deus e através do teu comentário você estimula outras mulheres a assistir. Tá bom? Normalmente a gente chega a quase 10 mil mulheres que assistem a live depois que ela tá salva. Olha que bênção isso. É muita gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E não esqueçam de fazer o devocional e seguir o planner de leitura que tá lá no final, hein? Vamos juntas. Beijão. Tchau, tchau.